como mulher, principalmente à noite, a gente tem muito medo de andar na rua sozinha. O carro por aplicativo traz uma alavanca de tecnologia bem importante. O algoritmo é uma receita, mas a ideia é muito simples. Você tem muito medo de ser motorista? No começo eu tinha muito medo. Eu não sabia que tinha esse recurso aí. Se o senhor tiver qualquer outra intenção, podemos parar por aqui. Eu falei, meu Deus, tentar acelerar ao máximo antes que essa criança nasça dentro do meu carro, né? Eu trabalhei 16 anos numa clínica, a empresa foi vendida, né? Aí eu fui trabalhar num hospital, só que aí o hospital também foi vendido. Eu fui dispensada. E como eu sabia dirigir, eu falei, vou trabalhar de aplicativo. Foi eu sozinha, com a cara e com a coragem. Hoje tô aqui, 4 anos fazendo aplicativo nessa loucura de São Paulo. No começo eu tinha muito medo. Tensa, sabe? Eu chegava em casa com muita dor nas costas. Hoje eu tiro de letra. Faz aproximadamente 2 anos que eu e meu marido, a gente tomou a decisão de vender o carro. A gente se mudou para morar mais próximo do metrô e, sem dúvidas, é uma coisa que mudou muito a nossa dinâmica de vida. Eu acho que não só no que diz respeito a essa questão da mobilidade do meio de transporte, mas a nossa saúde mental, assim, né? Luciana? Oi, Ana, bom dia, tudo bem? Bom dia. Ana, você precisa de álcool? Muito obrigada. Fica à vontade. Você pega o aplicativo sempre? Faz um bom tempo que eu uso, né? Desde quando começou a ficar mais forte aqui. Há uns 2 anos, mais ou menos, eu vendi meu carro. Porque achei que valia mais a pena, sabe? As principais dores, né, que as pessoas sofrem nos dia a dia da mobilidade urbana na cidade são os grandes tempos de deslocamento. E aí as pessoas acabam se expondo demais à violência. A tecnologia, ela pode ajudar bastante a mobilidade urbana, principalmente no que diz respeito à informação em tempo real. Então é muito importante quando a gente vai para o ponto de ônibus e sabe que o ônibus vai passar, ou chama um aplicativo e sabe o nome da motorista, do motorista que vai vir, né? Sabe a placa do carro, você saber as rotas que você pode fazer. Enfim, esse conhecimento da cidade, a tecnologia ajuda bastante. A única coisa que eu mantenho até hoje é a questão do compartilhamento de viagem. Costumo compartilhar sempre, principalmente com meu marido, então não importa. Sair de casa de manhã é assim um rotineiro, entendeu? Todos os dias. Eu só me sinto segura se eu realmente compartilho. Mas tem que fazer isso mesmo. Nunca entra no carro se não bater a foto do motorista Não, e o carro. Eu sempre dou uma olhada na placa, acho que são as duas medidas. Dou uma olhada na placa, já entro, compartilho com o meu esposo. Principalmente com mulher, né? Tenho receio desde o começo. Quando a gente vai crescendo, sempre falam pra gente, toma cuidado, entra no carro do estranho, não fala com o estranho. E Não na aceita verdade, bala de ninguém. Exato, olha aqui, a gente entra no carro do estranho, come a balinha do estranho e bate o maior papo sobre a nossa vida, né? Luciana, muito obrigada. Nada de bom, Bom trabalho pra você. Obrigada. O carro por aplicativo traz nesse papel uma alavanca de tecnologia bem importante. Ajudam o motorista a entender melhor quem que é esse passageiro que está entrando. Então, é um passageiro que apresenta um risco ou não? É um passageiro que ele pode se sentir seguro levando? Do lado do passageiro, é um motorista que vai me levar para o destino de uma forma segura ou não? Na questão de segurança, nós podemos identificar vários pontos em que a tecnologia da inteligência artificial pode nos ajudar. Então, ela pode ajudar de uma forma mais ativa, identificando problemas através de imagens, através de som, ou ela pode atuar de uma forma menos ativa, mas aí usando um outro significado da palavra inteligência, ajudando a inteligência policial a mapear as áreas de maior perigo, as áreas de maior dificuldade e tal. A área de inteligência artificial, eu diria que de uma forma muito genérica, são computadores que podem ter a capacidade de tomar decisões, representar esses fatos, raciocinar sobre esses fatos e finalmente aprender.
Durante a semana eu pego mais transporte público, né? Pego metrô e ônibus. Mas nos finais de semana eu gosto de utilizar mais carros por aplicativo. Fiquei desempregada há 5 anos. E eu tenho um filho, né? E ele tinha 7 anos e eu entrei pro aplicativo. Hoje ele tem 12 anos, né? Ele fala pra todo mundo, minha mãe é motorista de aplicativo. Ele é super orgulhoso porque ele sabe que foi através daqui que eu consegui conquistar tanta coisa, né, na minha vida hoje. Na minha região não é tão fácil solicitar né? Às vezes a gente tem que insistir um pouco mais para ter uma corrida aceita. Olá, boa tarde. Oi, tudo bem? Tudo jóia, e você? Você demora muito tempo para conseguir um carro? Eu demoro bastante tempo. Você tem que ficar insistindo, às vezes por 10 minutos para algum motorista aceitar a corrida. Eu rodo bastante aonde você mora. Só que não é todo mundo que roda lá. Hoje nós temos um recurso dentro do aplicativo que mostra área de risco, né? Para aquele motorista que não tem costume, não é muito da região ali, ele acaba né? não aceitando. No mapeamento das áreas de risco, a gente usa alguns modelos de inteligência artificial. E aí, por exemplo, um que chama Cubo, ele identifica em tempo real os incidentes que vão sendo reportados na plataforma. E ao mesmo tempo, ele vai verificando nos entornos, então nas ruas próximas, se também estão acontecendo reportes. A gente vai ter regiões que são zona de risco somente à noite e outros locais que vão ser, por exemplo, o dia inteiro. Usa 3 principais fontes de informação. Dados públicos, como de segurança pública, todas as nossas bases de dados. E como um terceiro ponto, depois de cada corrida, o motorista recebe um pop-up no aplicativo perguntando se aquela região de embarque ou destino era considerada por ele de risco. Então esse é um ponto muito importante porque coloca o motorista no centro da tomada de decisão. Existem várias maneiras de construir uma inteligência artificial como a gente faz hoje. Então você pode imaginar a partir de uma série de regras que já estão pré-estabelecidas, uma série de fatos que já se conhece e outras observações que são feitas. Todos esses dados podem ser usados para você extrair padrões que, em reproduzindo esses padrões, você vai ter um comportamento que parece inteligente. Sempre quando o motorista aceita a corrida, eu sempre vou olhar já a pontuação dele. Olha, minha nota é boa. Pra gente também aparece a nota do passageiro. Então isso deixa a gente com uma noção de quem a gente tá indo pegar, né? Uma coisa que é interessante que é a selfie do passageiro. Em determinados horários, em determinadas regiões, eles pedem a selfie do passageiro. Então isso pra gente já deixa a gente bem tranquila e foi uma vitória porque foi algo que nós motoristas pedimos muito, entendeu? Essa imagem capturada é comparada à imagem, por exemplo, que tem na CNH do motorista. E aí o algoritmo vai fazer essa comparação e chegar à conclusão se de fato é o motorista que está utilizando a conta ou outra pessoa. E aí, se for outra pessoa, ele está bloqueado para realizar corridas até que o reconhecimento seja realizado com sucesso. Então ele impede que, por exemplo, uma foto seja colocada e o reconhecimento seja feito. Do lado do passageiro, a gente tem diversas formas de validar a identidade desse usuário. Como uma camada extra, a gente também tem a detecção de prova de vida desse passageiro, que eventualmente ele também vai precisar posicionar a câmera de selfie e fazer essa detecção. Todas essas técnicas que hoje funcionam bem se beneficiam muito da coleta de dados. Então você basicamente coleta uma grande quantidade de imagens, de faces, e a partir dessas imagens você cria um mapeamento, né, que mapeia uma imagem por uma pessoa. Esse mapeamento é aprendido pela máquina, então você tem, primeiro, um grande volume de dados, segundo, uma grande variedade de tipos de dados, e normalmente você tem que acessar e recuperar esses dados de uma forma muito rápida, então você também tem que agir com muita velocidade, né? Esses 3 Vs, velocidade, volume e variedade, é o que normalmente se usa para caracterizar os megadados, né? Que em inglês é o Big Data. Essas coleções de grandes volume é que são usadas em inteligência artificial para produzir programas que têm comportamento inteligente. Fernanda, a gente chegou. Foi um prazer, viu? Boa semana pra ti, viu? Pra você também. Tchau. Tchau.
99,99% das nossas corridas terminam em segurança. Quando a gente vai a fundo nos dados desse mínimo de corridas que termina com algum tipo de incidente, a gente identifica que os motoristas são as principais vítimas. Há muito tempo a gente já pede cartão de crédito ou validação de CPF para a primeira corrida do passageiro. E a novidade é que a gente traz hoje no assistente de segurança essa validação para o motorista. Então, em tela, ele vê se o cartão de crédito do passageiro foi validado, se o CPF foi verificado, vê a frequência do passageiro, ele vê a nota do passageiro. A gente tem também, por exemplo, a digitalização do RG. A gente já preenche automaticamente alguns dados no formulário de cadastro do passageiro, trazendo conveniência para eles também. A gente avalia, né, o resultado que todas essas iniciativas e camadas de segurança trouxeram para a gente conseguiu uma redução expressiva de 21% dos incidentes dentro da plataforma, que é um número bastante robusto, visto que já é uma parcela mínima das corridas que termina com algum tipo de incidente. Eu faço muito plantão noturno, então eu me sinto muito mais segura usando o carro por aplicativo para voltar para minha casa. Como mulher, principalmente à noite, a gente tem muito medo de andar na rua sozinha. Oi, mãe, eu chamei um carro aqui, eu vou compartilhar para você a placa do carro, tá bom? Tá bom, filha, vem com Deus. Quando estiver chegando, avisa que eu abro o portão. Um beijo. Oi, mãe, eu chamei um carro aqui, eu vou compartilhar para você a placa do carro, tá bom? Tá bom, filha, vem com Deus. Quando estiver chegando, avisa que eu abro o portão. Um beijo. Eu faço muito plantão noturno, então eu me sinto muito mais segura usando o carro por aplicativo para voltar para minha casa. Oi, tudo bem? Eu só tô te ligando aqui para avisar que eu peguei uma corrida, só te avisando para você ficar de olho na localização aí, tá bom? Mas aí quando você chegar no destino, você me avisa que chegou. Tá bom, assim que eu desembarcar eu te ligo. Beijo, tchau. Tem que trabalhar de manhã, ele gosta de trabalhar à noite, então eu procuro não ficar esquentando a cabeça, que hora que ele vai chegar e vamos tocando a vida. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Letícia, né? Isso, seu nome? Okay. É o Wellington. Tudo bem, Wellington? Tudo bom, graças a Deus. Saindo do plantão agora? Sim, saindo de um legal. plantão sofrido agora. O senhor pega bastante enfermeiro aqui no hospital? Sempre tem corrida aí pegando o pessoalzinho da enfermagem. É que a gente trabalha bastante. Geralmente a gente usa muito o aplicativo. Ah, tá. E como que tá sendo aí em relação ao Covid? Moço, muito puxado. Tem dia que trabalho menos, tem dia que eu trabalho mais. A folga é muito raro. É porque esse negócio da pandemia não tá brincadeira, né? Sim, é complicado, porque às vezes a gente toma todos os cuidados e acaba pegando, acaba levando, né? Eu ainda acho que o aplicativo te dá uma segurança maior. E assim, às vezes eu saio muito tarde do serviço, tô voltando pra casa, onde eu moro um pouco escuro. Então a gente se sente mais segura andando. Você tem toda a segurança de compartilhar a viagem com quem tá na sua casa. Sim. Saber quem é o motorista, ver a imagem do motorista. Segurança é a nossa principal prioridade. Antes da corrida, a gente tem inteligência artificial e algoritmos que ajudam a gente a prevenir e antecipar situações de potenciais riscos. Bom, o algoritmo é uma receita. Se você pegar um livro de receitas, você vai ver uma sequência de ações que tem que ser tomadas para partir de um estado inicial e chegar no objetivo. Isso é um algoritmo. Só que nós identificamos a palavra algoritmo mais com os computadores, que seguem tarefas, seguem ações especificadas em formato simbólico. Mas a ideia é muito simples. Durante a corrida, compartilhamento de rota, inclusão de contato de confiança, gravação de áudio, as câmeras de segurança, um botão que ele aciona a nossa central imediatamente 24 horas por dia. No pós-corrida, a gente conta com uma central que fica à disposição dos usuários e que vai prestar todo o suporte e acolhimento necessário em caso de um incidente. Só vou avisar minha mãe aqui, tá? Beleza, pode avisar assim que até é mais seguro. Oi, mãe, eu já tô chegando, tá bom? A senhora pode abrir o portão pra mim, por favor? Muito prazer, viu? Oi, eu Obrigada. que agradeço. Deus abençoe. Tchau, tchau. Bom Tudo de bom. serviço. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. Quando a gente fala dos aplicativos de mobilidade, de fato eles têm um papel central na locomoção das pessoas. E ele entra como um agente
complementar ao que a gente já tem hoje, por exemplo, de transportes públicos. Numa situação pontual, ele também leva essa acessibilidade a pessoas que não teriam esse acesso e essa possibilidade. Era por volta de meia-noite, mais ou menos. Foi quando tocou essa corrida. E ela já tocou área de risco. Eu já fiquei em sinal de alerta, né? E assim que eu aceitei a corrida, a passageira, ela já me mandou um monte de mensagem na sequência, pedindo pelo amor de Deus para eu não cancelar a corrida. E ela já mandou que ela estava gestante e ela estava indo pro hospital para se internar porque ela já estava na hora de ganhar o bebê. Na hora que eu fui encostando o carro, eu já vi que ela estava com um barrigão enorme, né? Então confirmou realmente que ela estava indo pro hospital. Foi quando ela falou pra mim que a bolsa dela já tinha rompido. Eu falei, meu Deus, tentar acelerar ao máximo pra deixar essa moça lá dentro do hospital antes que essa criança nasça dentro do meu carro, né? Então, a gente sabe que a violência, na verdade, ela é espalhada por diversas partes da cidade. A gente não pode deixar que as áreas onde as pessoas moram sejam definidoras delas, né? Precisa-se de um esforço para não excluir ainda mais essas pessoas e deixar que esses aplicativos, eles de fato venham somar e contribuir para uma sociedade melhor. A gente pode fazer isso com pré-cadastro, sistemas de pontuação. A gente não pode ter esse reforço de exclusão. Trabalhava na metalúrgica já há alguns anos e em 2016, quando teve aquela crise econômica aí no país e tal, a empresa que eu trabalhava, infelizmente, ela veio a fechar. Como a maioria dos motoristas, né, na situação do desemprego, você vai optando por situações para poder garantir o sustento em casa. E eu me achei, né, dentro dessa profissão do motorista de aplicativo e hoje eu não me vejo trabalhando em outra coisa. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Cansadinho, bem pouquinho. Muita gente, até hoje, dirige por aplicativo porque se viu ali sem emprego, vê isso como um trabalho temporário. Para mim é profissão. Tchau, mãe. Tchau. Conheço São Paulo desde a minha infância, porque meu pai ele trabalha com vendas, né? E roda São Paulo inteiro. E eu gosto bastante de dirigir, para mim é uma coisa que me acalma, relaxa. Eu vejo o movimento da rua, vejo pessoas novas, conheço novas histórias. Eu sou professor, eu fiquei trabalhando remotamente. Tudo bem que o pessoal já está se vacinando, mas eu não arrisco muito não o transporte coletivo. Eu prefiro aplicativo, porque não dá para bobear, né? Para mim é muito tranquilo, porque demora no máximo 5 minutos. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Edmilson? Tudo, como vai? Tudo bem, graças a Deus. Você tem muito medo de ser motorista? Você dirige à noite, manhã? Cara, todo motorista tem um pouco de receio, né? Você trabalha há muito tempo no aplicativo? Como é que é? Desde 2018. A gente já virou um profissional necessário para a metrópole, para a mobilidade, né? A mudança de tudo o que aconteça. Você mudou o jeito de se locomover, você mudou a maneira de pedir alimento, você tem aplicativo para tantas coisas, até para relacionamentos. Imagina a sua vida sem celular hoje. Você tem muito medo de ser motorista? Você dirige à noite, manhã? Cara, todo motorista tem um pouco de receio, né? Na história da humanidade, o medo sempre esteve presente. Nas chamadas megalópolis, são outros tipos de medo que nós podemos, analisar. Insegurança e um certo receio de sair em determinado horário e como que você vai encontrar as pessoas, o deslocamento. Acho que aí há uma potencialização do medo nas grandes metrópoles. Para você ter uma ideia de como é a relação do medo, né? O meu maior medo, onde eu fui passar medo, foi no Jundiaí. Eu levei as meninas aqui de São Paulo para Jundiaí
Quando chegou lá, tocou a próxima corrida. Quando foi ver, eram 2 rapazes. Os 2 entraram calados e saíram calados. Eu falei, meu Deus do céu. Gelado. Imagina a angústia. Eu não conseguia ver o rosto dos 2 pelo retrovisor por conta disso filme. Mas você puxava um assunto assim pra dar uma... Eu tentando puxar assunto e os 2 calados. Eu falei, meu... Não é possível que eu vou sair de São Paulo pra ser assaltado do interior, né? É agora. Mas aí tudo certo, não foi nada. Graças a Deus, tudo certo. Eu tenho uma câmera aqui do aplicativo, né? Eu como motorista, me senti muito mais seguro. A câmera de segurança do aplicativo é um dispositivo que vai instalado próximo ao retrovisor central e é acoplado a um botão físico que a gente chama o botão de segurança. Antes da corrida iniciar, os passageiros são notificados, a pessoa vai decidir se vai querer entrar ou não dentro de um carro com esse monitoramento. E o motorista ele vai poder pressionar o botão de emergência quando ele sentir a necessidade disso, e isso vai acionar imediatamente uma central de segurança que tem todo um protocolo para auxiliar. Então pode fazer o acionamento da polícia, pode tentar o contato. Então é uma proteção em tempo real para aqueles usuários que estão dentro do carro. Teve muita corrida que passou a ser cancelada. Então a pessoa pedia a corrida com o intuito de assaltar o motorista. E quando viu o aviso da câmera, ele já cancelava. Pra vocês é uma mão na roda, Sim. porque é seguro. Então a pessoa já sabia que tinha uma câmera antes de embarcar. Umas já embarcavam já surpresas. Oh, que legal, tem uma câmera que é gravação para algum filme, alguma coisa. Já tô seguro, né? Agora foi engraçado que teve outras que já ficou preocupada e queria que eu desse um jeito de desligar a câmera. As imagens capturadas pela câmera, elas seguem as exigências da Lei de Proteção de Dados e elas não são compartilhadas com usuários, elas só são compartilhadas com autoridades a partir do momento que um documento oficial faz esse pedido justamente para colaboração com a polícia para resolução de algum incidente, por exemplo. Não me vejo dentro do escritório trancafiado ali. E eu sempre gostei de lidar com o público, porque eu gosto bastante de dirigir, sempre gostei de carro, essas coisas. Aí juntei o útil ao agradável. Dirigir, interagir e a questão principal da autonomia, né? Aqui eu sou meu patrão. Eu que defino meu horário, tempo de trabalho. Aí se tornou uma coisa bem que aborda a qualidade de vida, que é onde eu prezo muito. Antes, no começo, eu trabalhava muito noite e madrugada. Hoje em dia já não trabalho tanto madrugada, pela questão familiar. Tem bebê pequena, a esposa, vou ficar sozinha à madrugada. Na cidade de São Paulo, essa questão de segurança é bem crítica, né? Bom dia, meus amigos. Já estou nas atividades. Que Deus nos abençoe e nos proteja no dia de hoje. Vamos que vamos. Querendo ou não, a ferramenta WhatsApp ajudou bastante, né? Tem vários grupos. Tem grupos com 150 motoristas, 200 motoristas. Esses são usados mais para tirar dúvida, numa questão de o carro quebrou, alguma ajuda assim mais simples. Como os motoristas estão sempre antenados no celular, no WhatsApp e tal, aí fica bem mais fácil nessa questão. Eu tenho carro, mas eu procuro usar o mínimo possível, né? Por causa de trânsito, despesas. Então, eu uso bastante metrô e gosto também de usar os aplicativos. Deixa eu só ver se ele vai pedir só um segundo. Às vezes ele pede reconhecimento facial. Aí eu tenho que tirar a máscara aí. Aí aqui, ó, é um método de prevenção contra o Covid. Aí ele vai pedir uma foto com máscara. O aplicativo, no começo eu não me sentia muito seguro, porque tinha várias vulnerabilidades. Hoje em dia tem bastantes ferramentas que nos beneficiam. Fui salvo, modo de dizer, pelo sistema de segurança do aplicativo. Eu recebi uma solicitação no nome feminino, né, gênero feminino. Chegando ao local, era o rapaz que adentrou o carro. A corrida era muito curta e não era um dia de chuva, não era um dia de nada. E era uma distância que dava para a pessoa ir andando assim. Aí aquilo dali já me chamou a atenção, né? Aí eu peguei e apertei o botão de pânico. O pessoal do monitoramento me ligou. Falei, não, tá tudo bem por enquanto, tal, e desliguei. Nisso, creio eu que a pessoa que solicitou a viagem avisou o rapaz que tinha câmera no carro.
Aí ele foi e me perguntou, o carro tem câmera? Eu falei, tem câmera, a viagem está sendo monitorada. Inclusive foram eles que ligaram aqui para saber se tá tudo bem, tal. Aí ele, tudo bem. Ficou meio estranho assim, né? Mudou um pouco a feição e pediu para mim desembarcar ele num posto de gasolina, antes mesmo do destino dele. Aí acho que até o perfil da pessoa foi bloqueado. Provavelmente seria um assalto. O assistente de segurança ele é incorporado dentro do aplicativo. Então, com um clique no assistente de segurança, ele consegue habilitar, por exemplo, a gravação de áudio, compartilhamento de rota, o botão de ligação para a polícia, para caso ele precise. Infelizmente, eu acho que a gente está cada dia mais exposto, né? A cidade está cada dia mais insegura. E eu prefiro estar num carro que tenha uma pessoa junto. Isso me traz mais segurança para eu me locomover na cidade, para fazer tudo que eu preciso, entendeu? Nunca tive nenhum episódio desagradável, estranho, nada, a não ser as músicas. Algumas músicas a gente é obrigada a ouvir para ser simpática. Oi, Juliano, bom dia, tudo bem? Bom dia, Mara, tudo bom? Beleza. Tudo bem. Vamos lá? Vamos sim. Bora começar o dia? Vamos que vamos. Eu sempre fico muito preocupada com a questão de assédio no transporte, na rua. E eu acho que o aplicativo, nesse sentido, trouxe uma certa segurança, assim, para mim, né? E a minha filha... Eu ficava muito preocupada até no começo do aplicativo, né? Eu falava assim, pelo amor de Deus, você entra no carro, você me liga. Eu sempre fico muito preocupada, sabe? Assim, essa questão, né? Com a questão de assédio no transporte, na rua. E eu acho que o aplicativo, nesse sentido, trouxe uma certa segurança, assim, para mim, né? Sim. E a minha filha... Eu já tive problema com aquela viagem compartilhada. Sei. Era madrugada, né? Aí uma mocinha chamou, pegar lá na balada. Outra balada próxima recebeu a solicitação, era um rapaz. E o rapaz sentou do lado dela. Aí, no decorrer da viagem, começou a assediar mesmo. Durante a viagem, umas 2, 3 vezes eu chamei a atenção dele. A última vez ele falou, cala a boca, faz seu trampo aí, deixa eu quero. Aí o limite pra mim foi quando ele colocou a mão nela, não sei se foi na coxa. Aí eu apertei o botão de alerta que tem no sistema de segurança, né, do aplicativo. Pedi pra ele descer, ele não quis. Tive que descer, ainda abrir a porta, ser um pouco mais ríspido. Aí acabou que ele desceu, eu fechei a porta, né? Aí a menina, depois que ele saiu, começou a chorar. Perguntei se ela queria ir em alguma delegacia. Ela falou, não, moço, só quero ir embora. A 99 ela desenvolveu várias inteligências artificiais para ajudar a gente a combater assédios na plataforma. A Pitya, a Artemis e a Athena. A Pitya, ela vai entender e identificar quais são mulheres que podem estar numa situação vulnerável. Ela vai escolher qual é o melhor motorista para ir buscar essa passageira. Em paralelo, a Athena vai mandar mensagens para o motorista no aplicativo por texto e vídeo, lembrando os comportamentos que ele deveria ter dentro do carro. A Artemis, por outro lado, ela tem um papel um pouco mais reativo. Então, ela vai avaliar os comentários que os passageiros e os motoristas deixam depois da corrida. Então, uma frase que diga, por exemplo, uma palavra como o motorista foi nojento porque ele ficou fazendo perguntas inapropriadas para mim, vai ser trigada. Uma frase parecida como o carro do motorista estava muito sujo, nojento, e não vai ser trigada, porque ela consegue identificar o contexto. E o mais legal dessas ferramentas é que elas aprendem sozinhas. Bom, os termos inteligência artificial, machine learning, que é o aprendizado de máquina, e deep learning, que é o aprendizado profundo, são hoje quase que sinônimos. Quando você está aprendendo, né, com um computador, você tem um episódio de aprendizado de máquina. Mas como hoje em dia os computadores conseguem, às vezes, fazer um aprendizado até mais refinado que os seres humanos em alguns pontos, até a área de aprendizado de máquina tem a sua própria vida, em que se procura usar dados, instruções, fatos, para extrair padrões e aprender o comportamento adequado. O aprendizado profundo é uma técnica que é usada na área de aprendizado de máquina. O aprendizado profundo se refere a um tipo de modelo que tem várias camadas, e daí vem o termo profundo. Na
Olha, confesso que é sempre bom passageiras mulheres, viu? Na verdade, dá até uma segurança, a gente se sente bem. Com vocês é assim também? Eu adoro a motorista mulher. Posso até dormir, eu me sinto mais segura. Verdade. Essas motoristas mulheres, a gente quer que elas se sintam mais seguras de correr com a gente. E uma possibilidade que a gente deu para elas foi escolher só fazer corridas com passageiras mulheres também. E isso teve um impacto bem positivo, elas gostaram bastante, principalmente porque isso dá a possibilidade delas se sentirem mais confiantes de correr à noite, por exemplo. Mas já aconteceu alguma situação com vocês, por serem mulheres? Olha, comigo não aconteceu, mas apesar de a gente não ter passado por situação, chegam muitos casos, para mim como promotora de justiça, de assédio nos transportes. Sim. E isso gera uma preocupação, porque a mulher ela tem que se sentir segura e ela tem que ser respeitada em todos os espaços públicos e privados. Já chegaram situações que não podem ser aceitáveis e que devem ser comunicadas à autoridade competente, para que a gente possa prevenir que outras mulheres sofram esse tipo de situação. Comigo já ocorreu antes da pandemia, um passageiro ele sentou na frente, colocou o braço atrás do meu banco e comentou de eu ter isso filme para a gente ter uma maior privacidade. E aí eu tive que me impor e falar assim, olha, o meu interesse é levá-lo apenas na corrida, se não tiver qualquer outra intenção podemos parar por aqui. Só que eu falei isso, eu estava tremendo, segurei o volante firme, era de noite, estava fazendo a corrida de noite, só que eu vi que ele se assustou por eu reagir. O comum, né, é a mulher paralisar mesmo e muitas vezes ela até se culpa. Por que eu deixei ele sentar na frente e tal? E minha culpa nunca é da vítima. Ou será que eu estava com uma roupa que ele se achou no direito? Vou te dar um conselho, nessas situações você não leve mais, você pare e peça para descer. E aí eu estou te falando como promotora de justiça, porque a sua segurança é o bem maior. Ele cometeu um crime sujeito às penas previstas na lei. Na população brasileira, mais de 50% é mulher, mas quando a gente olha a nossa base de motoristas parceiros, ainda é uma porcentagem muito pequena. E aí, as nossas iniciativas não são só diretamente relacionadas às motoristas parceiras, mas ao universo feminino como um todo. Então, a gente também sempre se posicionou contra o assédio, contra a violência doméstica. Então, a gente começou uma ação no Carnaval de 2019, onde a gente subsidiava as corridas para as delegacias das mulheres. A gente também trouxe a parceria com a SOS Justiceiras, que é uma outra forma de facilitar essas denúncias em relação à violência doméstica. A Justiceira surgiu no início da pandemia, em março de 2020, um trabalho multidisciplinar para atendimento de vítimas de violência doméstica. Contudo, com a pandemia e com a questão de isolamento social, percebemos que as mulheres estavam tendo dificuldades para denunciar. Dentro dos aplicativos é possível acessar diretamente o formulário das justiceiras. Por ser algo bem acessível, ela é direcionada aí ao nosso sistema, em que a mulher recebe todo o atendimento necessário nesse tripé aí de fortalecimento, acolhimento e orientação. E eu sempre vi a questão das mulheres motoristas como uma forma de geração de renda. Muitas mulheres sofrem violência doméstica, dependem economicamente dos parceiros e não têm como sair dessa situação sem conseguirem o próprio sustento e sustentar a própria família e começar uma nova vida. Inclusive na Justiceira chegam muitos casos em que a maior causa de não romper o ciclo da violência é a dependência econômica. É muito melhor para a gente o ir, o vir, se sustentar sem medo, sem receio. E eu acho que isso significa poder estar dirigindo aqui, por exemplo, ter uma liberdade, não ter uma dependência masculina ou da família. A gente tem a nossa voz ativa, sabe? Eu acho que isso é importante. Faz tempo que você trabalha como motorista de aplicativo? Eu dirijo há 3 anos e meio aplicativo, já dirigi táxi por 1 ano também, como complemento de renda. Mas hoje é a profissão que eu sigo, né, no momento. Mas eu acho absurdo alguém impedir uma mulher de trabalhar, de estar onde ela quiser estar, de ser quem ela quiser ser,
Então eu queria te parabenizar pelas suas conquistas, pela sua posição, pela sua postura e pela energia maravilhosa que você tem nesse bate-papo. Ai, amei vocês. Ganhei o dia já. Tchau, obrigada. Fica com Tchau, Deus. obrigada. Bom dia. Igualmente. Uma vez entrou uma jovem senhora aqui, e aí quando eu dei uma boa noite para ela, tudo bem com a senhora? Tá? Ela falou assim, meu dia, minha vida, na verdade não vale nada. Na verdade eu penso em suicídio a todo momento. Olá, boa tarde. Tudo bem? Quero umas flores rosas. Em 2018, quando eu comecei a trabalhar com o aplicativo, senti que a falta de amor ao próximo, né, aquela empatia, aquela coisa legal, é uma coisa que está em extinção. Então aí veio a ideia de melhorar o dia das pessoas com flores. Quebrar aquele gelo que as pessoas têm de entrar num carro desconhecido com uma pessoa desconhecida. E aí nasceu Uma Flor por um Dia Melhor, onde todas as mulheres recebem uma flor e divulgam o projeto para mostrar para o mundo que podemos ser melhor com os outros, principalmente com as mulheres, né, que trabalham bastante, que é desvalorizada no trabalho, é assediada no trabalho, por onde passa tem as dificuldades. E para isso só basta que todos os homens entendessem que ele veio de uma mulher. Então, por que não tratar bem, com respeito, carinho e flores, né? Uma vez entrou uma jovem senhora aqui, e aí quando eu dei uma boa noite para ela, tudo bem com a senhora? Como foi o seu dia? Aí ela falou assim, meu dia, minha vida, na verdade não vale nada. Na verdade eu penso em suicídio a todo momento. Aí foi onde eu dei uma flor para ela, e aí falei para ela que todos nós temos problemas na vida, né? E o que seria da vida sem os problemas? Os problemas vêm pra gente resolver e mostrar o quanto a gente é forte, o quanto a gente tem fé. A senhora sabe o significado das flores? Quando você recebe flores, você está recebendo orações. As orações do terço eram contadas com pétalas de rosas. Aí por isso o nome Rosário. Quando eu expliquei o significado das flores para ela, ela começou a chorar. Aí ela chorou bastante. Depois já senti aquele ar de mais leve, sabe? Energia positiva vindo da pessoa. Eu comecei como motorista de aplicativo em 2016. Junto a isso também eu exerço uma outra atividade, que eu sou pastor religioso, que também me cobra uma demanda de tempo. Então eu consigo conciliar um pouco mais e ter o retorno financeiro que eu preciso. Eu ando na cidade de São Paulo de metrô e ônibus, mas sempre que possível eu prefiro 1000 vezes chamar o aplicativo. Isabela, né? Isso. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, e você? Bem, Vila Matilde, né? Isso. Indo trabalhar, Isa? Isso, trabalhar um pouquinho, né? Você faz o quê? Trabalho de auxiliar de limpeza. Entendi. O aplicativo cresceu bastante, né? Nossa, muito. E decorrer da pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas. Então, muitas pessoas que eu conheço foram para o aplicativo para não ver família passar necessidade, na verdade. É verdade. Né? Há uma dicotomia. Então, ao mesmo tempo que você tem que sair e arriscar a sua vida para poder ganhar e trazer o pão para dentro de casa, você tem uma ameaça. Então, isso potencializou o medo e isso, após a vacinação e o controle e os testes, isso vai ser muito difícil para algumas pessoas, porque algumas pessoas não vão querer sair de suas casas para voltar para o trabalho por conta deste medo. Então, a pandemia, ela traz também uma potencialização dessa angústia que é o isolamento e como que as pessoas vão viver, como que as pessoas vão se acostumar depois de tirar as máscaras, como que as pessoas vão se relacionar, como que será o mundo pós essa pandemia que chegou para nós. Nesse período foi muito interessante também, né? A gente poder prestar o nosso serviço em relação à pandemia, né? Eu peguei
uma vez, uma enfermeira, e ela estava me contando que ela precisou alugar um quarto de hotel e ela já estava 1 mês ali sem ver a família, porque ela não queria correr o risco de voltar para casa e poder, sei lá, levar o vírus para a mãe, para o pai, para o filhinho dela, sabe? Entendi. E eu fiquei pensando, meu, que louco, né? E às vezes a gente não tem dimensão de tudo isso que está acontecendo. Nossa, é verdade. Nossa, eu fiquei muito feliz, assim, entre aspas, né? Porque eu não gostaria que nada disso estivesse acontecendo. Mas eu fiquei muito feliz em poder participar, contribuir de alguma forma para que esse mecanismo não parasse, né? Eu vejo o aplicativo assim como... Tipo, a pessoa, ela acaba sendo ouvinte, né? Como fosse uma psicóloga, na verdade, né? O pessoal pergunta se eu gosto e eu falo, eu amo, porque eu amo dirigir e eu amo pessoas, né? E já começa um vínculo, já começa a conversar, já começa, tipo, eu conto uma história pra você conta uma história pra mim. Essa troca, né? Uma positividade muito legal. Isa, estamos chegando. Nossa, nem vi o tempo passar. Nossa, nem eu. Isa, obrigado. Prazer te conhecer, viu? Prazer é todo meu. Bom trabalho, querida. Você também, bom trabalho, tchau, viu? Tchau, Sou a louca do álcool em gel. Sou a louca do álcool em gel. No intervalo entre um passageiro e outro, eu passo no carro. As plataformas fornecem também. É uma coisa muito legal também, que a gente não precisa tirar do nosso bolso. Então eu procuro passar no cinto, na maçaneta, nos bancos. O álcool em gel sempre ofereço para o passageiro quando ele entra no carro. A gente tem que tomar bastante cuidado. Você já teve, assim, algum perrengue com gente que entrou sem máscara? E, já, acontece sempre. Não quis colocar? Sim, principalmente final de semana, noite, madrugada. Eu até estou evitando mais rodar na madrugada por isso. Nessa questão do passageiro que não usa máscara, o aplicativo ele tem um recurso que tem como eu bloquear, né? Esse passageiro, eu não vou receber mais chamada desse passageiro. Eu vou te pedir para colocar a máscara e você se recusou. Não quero. Eu posso te deixar em um local seguro, finalizar a corrida, aí eu vou reportar no aplicativo, né? E bloquear esse usuário. Para mim, não cai essa viagem mais. Você não pega mais esse passageiro, ele nem aparece para você. Isso, esse recurso também tem pro passageiro. Oh, caso, não sabia disso, não. Sei lá, eu não tô sem máscara. Aí você vai e fala, tá sem máscara e tal. E eu me recusar, você pode, tipo, pedir para desembarcar e me bloquear. É bom mesmo saber disso, porque isso também evita confusão, né? Ah, mas é uma situação bem delicada, né? Você tem que se colocar como uma espécie de segurança, sim, né? Sim. Diante desse tipo de situação por causa de outros, né? Na minha educação é aquela questão assim, não existe outro caminho, só existe 2, o certo e o errado. É igual a questão de objeto, quando esquecem no carro. Eu já devolvi 13 celulares, acho que 2 iPads. Nossa, algum deve ter sido meu. Você esquece bastante? Esqueço. Eu esqueço tudo, em todos os lugares. Porque eu sempre olho, mas às vezes tá tão corrido que acaba esquecendo de olhar se o passageiro esqueceu alguma coisa e tal. Poxa, que sorte você ter visto e ter guardado antes de entrar, sei lá, um outro passageiro que se interessasse pelo objeto alheio, né? Sim. O problema é que nossa vida praticamente está no celular. Exatamente, está tudo ali, o controle de tudo. Olhando para o futuro, o grande desafio que a gente tem é como a gente continua melhorando esse ecossistema, implementando novas inteligências artificiais e trazendo mais eficiência para os nossos algoritmos, dando um suporte cada vez melhor para as pessoas e, por exemplo, colaborando com as autoridades de forma ainda mais proativa. Como toda tecnologia, a inteligência artificial tem que ser controlada, mas tem que ser entendida como algo positivo para a sociedade. O objetivo maior é aumentar a produtividade do ser humano, aumentar o bem-estar, o conforto, né? Agora, obviamente, a gente tem que ter alguma regulação sobre aspectos como controle de privacidade. Acho que a sociedade tem que discutir, mas não deve ser usado como um receio vago para evitar uma tecnologia que é muito promissora. A tecnologia vai vir ainda nesse sentido, de facilitar e deixar a identificação de ambos os lados muito mais coesa. Você vai ter uma facilidade de identificação e isso, de certa forma, vai reprimir, no caso para o motorista, o assalto
ou por causa do passageiro, de uma passageira de um assédio, ou de uma fraude que uma pessoa que se passe por motorista de aplicativo tente fazer com o passageiro. Acho que nesse sentido a tecnologia vai ajudar e muito. Eu acredito que no futuro a gente vai ter uma mobilidade urbana mais integrada. Essa integração vai vir principalmente de modos ativos, os pedestres e os ciclistas, e uma integração maior com o transporte coletivo e com os carros de aplicativo. E essas pessoas vão poder, de fato, usar a cidade de uma forma mais sustentável. O que a gente trabalha é não só transportar passageiro que está saindo do trabalho, que está indo passear, mas ajudar nas situações do dia a dia, né? Isso que é muito gratificante. Hoje eu não vivo sem dirigir. Se eu fico 2, 3 dias sem dirigir, eu já até sonho que eu tô dirigindo. A questão de a gente pegar no volante e dirigir, eu tô dirigindo a minha vida, sabe? Quando eu termino meu dia, eu me sinto com a consciência leve e tranquila de ter feito 20 viagens e todas as pessoas passaram por mim nesse dia de trabalho. Foi respeitada, fiz o meu trabalho com carinho, com respeito, amor ao próximo e fico tranquilo, durmo bastante, revigoro as energias e volto pro trabalho novamente. Eu imagino que as pessoas possam desenvolver uma mentalidade que seja mais solidária. Você passa a pensar que, para além do indivíduo, você tem a sociedade e a espécie. Então, eu acho que um momento como esse, em que você tem um número de mortes absurdo e você tem cada vez mais esse olhar para o outro, as diferenças, elas minimizam. Chegamos, Mara. Chegou, maravilha. Muito Juliana. obrigado, viu? Prazer Obrigada atendê-la. a você. Um bom trabalho pra você aí. Obrigado, bom dia, tudo tá? de bom. Tchau, tchau, bom dia. Falou, brigadão. Obrigado. Eita, esqueceu o cachecol.